A mensagem desta noite está baseada em Atos capítulo 9, mas nós vamos ler daqui a pouquinho. Atos 9, de 19 a 31, de onde surge a expressão sem acreditar. Mas não é sem acreditar em Deus, é sem acreditar no ser humano. É sem acreditar no próximo. Essa expressão ela é literal no versículo 26, que nós leremos daqui a pouco. Mas antes eu quero chamar sua atenção para 3 histórias. 2 histórias reais, vivenciadas em 2 cidades, uma muito distante da outra, e a terceira história eu vou ler para vocês. A terceira história é a de Saulo, ainda Saulo, do verso 19 ao 31. Mas a primeira história é de um pregador, ou melhor dizendo, de um bancário. Ou por que não dizer das 2 pessoas ao mesmo tempo. Mas o fato é que aquele pregador, naquela noite, quando eu tinha 16 anos de idade, recém-convertido, eu estava com poucos dias na igreja, me chamou muita atenção. Ele pregava com ousadia, com entusiasmo e compartilhava a sua própria história, a sua história de vida. E ele contava com entusiasmo que antigamente, isto é, antes de receber a Cristo Jesus, ele era um ladrão, isto mesmo. Ele roubava residências, ele arrombava as residências, entrava de madrugada, às vezes com a família dormindo na casa, e ele surrupiava, roubava, tirava dali os bens, os pertences, e ele fazia muito isso, fora preso algumas vezes, fora solto depois, ficou conhecido na sua cidade como um ladrão, até que um dia ele teve um encontro pessoal com Jesus, e foi algo muito forte, foi algo muito intenso, e aquilo, naquele dia, naquele contexto, mexia muito com o meu coração. Eu ficava vibrando como o Evangelho era capaz de remodelar a vida das pessoas. Mas o que me chamou a atenção, mais do que este testemunho, mais do que essa história, foi o que aconteceu depois, com o desenrolar do culto. Porque quando ele compartilhou a sua mensagem, e quando as pessoas estavam ainda quebrantadas, as pessoas estavam tocadas com aquele testemunho, e ao fim do seu testemunho, o pastor da igreja, Igreja Batista do Bosque, lá em Rio Branco, no Acre, assumiu a sua função aqui no púlpito e disse o seguinte: esse irmão que acabou de pregar, que acabou de dar o seu testemunho, ele vai ficar na cidade ainda durante 3 dias, e eu preciso que alguém ofereça uma hospedagem para esse irmão. E aquela congregação ficou silente. Naquela época isso era muito comum. Naquela época nós não hospedávamos os pregadores, visitantes, nos hotéis. Eles ficavam em casa, em nossas casas mesmo. Mas houve um silêncio. Ninguém se moveu, ninguém levantou a mão dizendo, eu posso, eu quero, eu vou fazer. Todos ficaram em silêncio. O pastor insistiu. Gente, ele vai ainda permanecer 3 dias aqui na cidade. Alguém, e aí o pastor se sentiu na obrigação de dizer, porque ele mesmo não podia hospedar aquele pregador em sua casa, porque a sua casa estava passando por uma reforma, e todos na sua família estavam juntos num só cômodo da casa. E você sabe como é uma construção, como é uma reforma? A casa estava impraticável, então ele explicou para a igreja, e mais uma vez pediu, alguém que pode dar hospedagem a este pregador? Mais uma vez ninguém falou nada. Até que um bancário, recém-chegado na cidade, na verdade ele tinha 8 meses na cidade, ele saiu de Minas Gerais e foi assumir um cargo de muita importância no Banco do Brasil, lá em Rio Branco, no Acre. Ele, depois de perceber que ninguém se manifestara, ele levantou timidamente a sua mão e disse, pastor, eu posso hospedar este pregador aí durante os 3 dias. Mas tem o seguinte, eu posso ficar nesta noite, eu vou estar com a minha família, junto com ele e tudo mais. Amanhã cedo eu viajo, mas não tem problema. Eu deixo a chave com ele da casa e deixo também o meu carro, ele pode usar o meu carro, e eu vou viajar com a minha família, e ele deixa a chave com o senhor. Depois que terminar a sua estadia aqui na cidade, ele devolve a chave para o senhor, pastor. Tudo bem assim, combinado? Tudo bem, obrigado, irmão, que bênção. Após o culto,
eu presenciei esta cena. Eu estava próximo, porque eu estava próximo àquele que num futuro iria se transformar no meu sogro. Eu não sabia naquele momento. Mas ele estava lá, eu me aproximei dele e chegou aquele irmão mineiro e vários da igreja, disseram para aquele irmão bancário o seguinte: você está maluco? Você está doido? Como assim? Você ouviu o testemunho dele? Ele era um ladrão, ele entrava em casas, quanto mal ele fez para tantas pessoas, e você vai hospedá-lo em casa e ainda mais, você não estará em casa, você não tem medo? Não tem medo que alguma coisa possa acontecer e você retornar e encontrar sua casa vazia? Por isso que eu disse no início que a história que mais impactou a minha vida foi a desse mineiro, bancário, porque ele disse o seguinte: se eu fechar os olhos, eu lembro como se fosse hoje, ele dizendo para aqueles irmãos reunidos o seguinte: gente, eu ainda acredito na transformação que o Evangelho faz, eu ainda acredito na mudança de vidas e de pessoas, eu creio nisso. E ele silenciou a voz de todos que estavam ali com esta sua declaração de fé. Mas há uma outra história. Quando eu comecei o meu ministério, há 22 anos, ontem eu completei 22 anos de ministério pastoral. Há 22 anos, lá na cidade de Poconé, nós tínhamos um trabalho todas as terças-feiras. A igreja tinha esse trabalho todas as terças-feiras dentro de um presídio. O programa era chamado Programa Livre. E nós entrávamos e ficávamos 1h30, juntos com os presos, trancafiados ali. Nós pregávamos o Evangelho, nós compartilhávamos do amor de Deus, e era um trabalho que foi crescendo e crescendo e crescendo. E nós tínhamos um link com, essa era a ideia, um link com as pessoas da igreja, porque se algum daqueles detentos saísse, nós queríamos que ele tivesse uma chance, nós gostaríamos que ele fosse inserido no mercado de trabalho. E um deles teve um abrandamento da pena. Ele tinha apenas que dormir na cadeia, mas ele podia passar o dia inteiro trabalhando, por exemplo. E a ideia, nós tínhamos que conseguir um trabalho para aquele jovem. E eu tentei, eu fui em vários lugares, eu fui com os irmãos, eu fui com diversas pessoas, e ninguém queria dar uma oportunidade para aquele detento. Era uma cidade pequenininha, e a comunicação passava de um para o outro. Não faça isso, não dê essa oportunidade. Até que uma irmã da igreja, que tinha uma padaria, ela disse: eu tenho uma vaga, pastor, uma vaga de motorista. E ele tem carteira para dirigir? Eu consultei aquele jovem, ele disse: eu posso ser motorista. Então tá bom, então o trabalho é você vai sair e vai entregar o pão em vários lugares onde a padaria tem seus clientes. Ao final do dia você chega, entrega o veículo e volta para dormir na cadeia. E ela fez assim. Mas alguns irmãos da igreja chegaram para ela e disseram: você está louca, você está maluca, como é que você pode fazer isso, entregar o seu carro, dar uma oportunidade assim? Isso não pode ser. E ela disse algo parecido com o que aquele bancário disse. Ela disse: Jesus muda ou não muda as pessoas? Ele muda ou não muda? A terceira história está na Bíblia. Está em Atos capítulo 19, Atos capítulo 9, a partir do versículo 19. Diz assim: e depois de comer, é a continuação da história da semana passada, né? O Saulo se converte, aí ele é ajudado por Ananias, ele é batizado, e aí no verso 19, uma vez que ele estava em jejum há 3 dias, no verso 19 diz assim: e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo.
Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. E quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo de Jesus. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhes falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. E assim Saulo ficou com eles, e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor, e falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia, e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O que há em comum entre essas histórias, irmãos? As três histórias, a do bancário e o ex-ladrão, ao detento que tentou uma oportunidade, mas encontrou muitas dificuldades. Sabe o que há em comum entre essas três histórias, incluindo essa de Saulo? É uma tendência humana de não acreditar que as pessoas podem mudar. Se você investigar bem o seu coração, você encontra essa sementezinha de dúvida também. E até certo ponto ela é necessária, depois nós vamos ver melhor isso. Mas há uma tendência no coração de cada um de nós de não acreditar para valer, de não acreditar de verdade que o Evangelho muda as pessoas, que o Evangelho transforma as pessoas. De fato, Jesus muda, Jesus transforma, o Evangelho faz uma mudança de dentro para fora, mas em algumas vidas nós olhamos com desconfiança. Foi assim que o Saulo enfrentou este preconceito por parte dos discípulos, este preconceito por parte dos próprios irmãos. Diz o verso 26 que eles não acreditaram que Saulo era um discípulo. Ontem esse moço estava com cartas, com autorização para dizimar famílias inteiras de cristãos. Ontem ele era um assassino, tinha sangue nos olhos. Ontem ele era perverso, cruel. Agora ele recebe a Jesus, agora ele tem uma experiência, ele se diz convertido, ele diz que recebeu a Jesus como Senhor, e aí nós temos que acreditar, nós temos que engolir. Onde está a justiça? Por que nada aconteceu com ele? Esses pensamentos, esses sentimentos, essas realidades se constituem numa tendência de não acreditarmos que as pessoas podem mudar, que as pessoas de fato mudam. As pessoas mudam. O Evangelho transforma realmente as pessoas. Por que então que aqueles discípulos, alguns deles conviveram com Jesus de carne e osso? Por que então que alguns discípulos não acreditavam? Para responder a esta pergunta, se as pessoas mudam de fato, nós temos que pensar numa tensão. Há uma tensão entre segurança, de um lado, e graça e amor do outro lado. Essa tensão, ela existe, ela não pode ser resolvida, ela tem que ser administrada, assim como todas as tensões. Ninguém pode resolver uma tensão. Nós resolvemos problemas e nós administramos as tensões, e aí há uma tensão. Do ponto de vista dos discípulos, eles tinham, entre aspas, certa razão. A corda puxava para o lado deles, eles estavam com medo, eles estavam em dúvida. Ontem esse moço era cruel, agora é convertido? Como assim? E do ponto de vista
do Saulo, ele precisava compreender que as pessoas mudam, mas elas mudam lentamente. É fato que algumas pessoas mudam quase que instantaneamente. No meu ministério, há 22 anos, eu já vi alguns casos de pessoas que mudam instantaneamente. Mas, de um modo geral, a mudança é paulatina, é passo a passo, há um processo. Nós mudamos, mas nós mudamos lentamente. Lentamente. Levou 13 anos para que esta comunidade de discípulos aceitasse o ministério do apóstolo Paulo. E mesmo após os 13 anos, há uma igreja, pelo menos, na Bíblia, que nós sabemos é a igreja de Corinto, ainda tinha dúvidas e tinha um pé atrás com o apóstolo. Mesmo depois dos 13 anos, na perspectiva do coração de Saulo, ele queria sair fazendo, ele receber uma missão, ele fora tocado, Deus manifestou poder e graça, e ele queria compartilhar isso, e ele poderia compartilhar isso. O que ele não poderia presumir é que para ter um ministério, da repercussão que o ministério de Paulo teve, precisaria de um longo tempo, uma longa caminhada. Mas qual é a minha parte? O que eu faço, afinal? Verso 20 diz que ele logo começou a pregar nas sinagogas, que Jesus é o Filho de Deus. Tão logo ele se converteu, ele começou a pregar. No entanto, muitos anos foram necessários para que o ministério dele se consolidasse. Mas ele fez a sua parte. O que é que eu faço quando as pessoas não acreditam nas minhas intenções, não acreditam na minha transformação, na minha mudança? Gente, isso se aplica à sua família, se aplica à sua casa. Talvez eu esteja ministrando aqui para pessoas, para mulheres que não conseguem crer na transformação do marido, na mudança do marido. Talvez a minha fala se dirija a homens que olham com desconfiança, será mesmo que ela mudou? Será mesmo que ela foi transformada? E talvez pais encontrem muitas dificuldades de crer também na transformação que o Evangelho pode operar na vida dos seus filhos. É um desafio. E talvez você mesmo já tenha se sentido tão ruim, tão mal consigo mesmo, porque as pessoas não acreditam em você. O Saulo precisava desse tempo de experiência para consolidar no seu interior uma realidade sem a qual nós não conseguimos fazer nada para Deus, que é a seguinte: mesmo que ninguém acredite, mesmo que ninguém creia, ninguém dê um voto de confiança, mesmo que ninguém acredite, ainda assim, se Deus te chamou para o ministério, Ele acredita, e se Ele acredita, você só precisa disso. Você só precisa desse poder. Todas as demais coisas vão se ajustar, elas vão se enlaçar umas às outras. O apóstolo Paulo, futuramente, mas aqui o Saulo, precisava compreender isso. No verso 22, ele se fortalecia, diz o texto. As pessoas estavam falando mal dele, dizendo por trás dele: esse homem é aquele cruel que levava cartas, autorização para perseguir os cristãos. Mas olha o que o texto diz: enquanto isso, Saulo se fortalecia cada vez mais. Ele se fortalecia cada vez mais. E nos versos 28 e 29, assim Saulo ficou com eles, andava com liberdade em Jerusalém, quando Barnabé, melhor dizendo, apresentou Saulo a todos eles e recomendou o ministério deles. Então ele andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Ele falava, discutia com os judeus de fala grega, os mesmos judeus que mataram, que apedrejaram Estevão. Ele estava agora com aqueles seus patrícios, compartilhando o evangelho com eles. Mas eles tentavam, a exemplo do que fizeram com Estevão, tentavam também matar Saulo. E somente em Gálatas capítulo 2, versículo 9, que o ministério dele foi totalmente aceito. E deram a ele a destra da comunhão, na linguagem bíblica. E às vezes nós ficamos preocupados, muito preocupados com o que as pessoas estão pensando de nós. Nós temos uma espécie de pesquisa interna que nós queremos medir a nossa audiência.
Nós queremos agradar as pessoas, nós queremos que as pessoas nos aplaudam, nós queremos que as pessoas digam, olha, você está indo bem, que ótimo. Nós não nos damos muito bem com críticas e talvez nem com elogios. Mas uma coisa, o Saulo, neste texto que lemos aqui, assumiu para si. Eu vou fazer a minha parte. Os discípulos em Damasco acreditaram, ótimo. Os discípulos em Jerusalém não acreditaram. Tudo bem, eu vou fazer a minha parte. E agora eu tenho liberdade para pregar o Evangelho. Eu vou fazer a minha parte. Mas agora a perseguição se avolumou, cresceu tanto que você está correndo risco de vida. Tem que sair daqui. Eu vou fazer a minha parte. Há um quadro que nós estudamos com os pastores há 2 semanas. Foi uma manhã maravilhosa. Todos os pastores da igreja estudando sobre otimismo e pessimismo. E um quadro, um diagrama, na verdade, um diagrama chamou muito a nossa atenção. É esse aí. Esse diagrama foi feito pelo Dr. Tácito Maranhão, tocou profundamente no nosso coração, porque ele é a realidade bíblica. Todos os eventos na vida, e esse aqui é um evento peculiar na vida de Saulo, eles têm sempre 3 partes. A minha parte, a parte dos outros e a influência das circunstâncias. Eu não posso controlar a influência das circunstâncias. Eu não posso controlar o outro, mudar o que o outro pensa a meu respeito, fazer com que de repente ele passe a gostar de mim. Eu não tenho como fazer isso. Saulo não tinha como fazer isso, mas eu sou responsável pelo meu terço. Isso é libertador, isso é abençoador, isso promove saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional. Eu admitir que, peraí, dessa pizza aqui eu tenho a minha parte, eu sou responsável pela minha parte. Eu não sou responsável pelo que o outro vai dizer, pelo que o outro vai fazer, e nem muito menos eu tenho o poder de controlar as circunstâncias, mas eu vou cuidar do meu terço. Esse meu terço eu vou procurar fazer bem. Esse meu terço eu vou me engajar, eu vou dar o meu melhor. Ah, não estão acreditando na minha mudança de vida. Eu falo e eles acham graça. Eu falo e os meus filhos riem. Não tem problema, eu não tenho como mudar isso no coração deles. Não posso, eu sou incapaz. Mas eu tenho algo que Deus me deu e eu vou cuidar deste da minha parte, deste meu terço. Será que isso pode ser assimilado por você nesta tarde, meu irmão? Será que pode? Então repita assim, eu vou cuidar do meu terço. Mais forte. É isso, simplesmente isso. Mas a gente descobre também na leitura desse trecho das Escrituras que Deus faz a parte dele também. E Deus, ele pode mudar as pessoas, as circunstâncias e pode nos transformar também. Geralmente num processo. Deus sim, e ele fez na vida de Saulo. O que Deus faz? Primeiramente, Deus usa as circunstâncias. Sejam as melhores ou as piores, sejam as intragáveis, as insuportáveis, Deus usa as circunstâncias, todas elas são usadas por Deus. Quando ele estava em Damasco, os estudiosos dizem que aquela cidade onde ele ficou, em Damasco, na Síria, era uma cidade dos nabateus, uma cidade de um povo chamado nabateu, que construía muralhas enormes, intensas, gigantescas, e ele estava naquela cidade murada. E avisaram seus discípulos, olha como Saulo, ele era aguerrido, ele era forte. Pouco tempo de convertido, ele já tinha discípulos. A Bíblia diz, os seus discípulos ajudaram-no a descer num cesto. O Saulo, olha que circunstância difícil para a vida daquele homem. O Saulo, que antes recebeu autorização, foi com uma comitiva para Damasco, ele foi cheio de si, com a autoridade do Sinédrio, do Supremo Tribunal Federal da sua época. Ele foi recomendado pelos maiorais do seu povo. Agora, ele tinha que se submeter a um cuidado estranho. Ele tinha que entrar num cesto. Ele tinha que confiar naqueles discípulos que iriam descer mais ou menos 28 a 30 metros, descer num cesto, na calada da noite,
Que coisa vergonhosa. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 13, o próprio apóstolo Paulo, quando vai contar essa experiência, muitos anos depois, 13 anos depois, o apóstolo Paulo diz assim, que aquela experiência de descer num cesto foi vergonhosa para ele. Imagina! Era para salvar a sua vida. Mas ele se sentiu fragilizado, ele se sentiu enfraquecido. Às vezes Deus usa também cestos na nossa vida que nós não entendemos. Nós gostaríamos de um exército, nós gostaríamos que o Senhor abrisse os céus e enviasse legiões de anjos poderosos, que desembainhasse as espadas e que definisse a situação. Nós gostaríamos de enxergar o céu aberto, mas Deus diz, não. São os discípulos, uma corda e um cesto. Entra nesse cesto aí, senão você vai morrer. Entra nesse cesto. Deus é maravilhoso, nós não entendemos o agir de Deus, nós não compreendemos o agir de Deus. Deus tem um cesto para a sua vida, entra nesse cesto. Depois Ele vai manifestar outras realidades, mas se você não for fiel no cesto, você não será fiel no muito, entendeu? Seja fiel no cesto. E ele foi e desceu naquela madrugada, depois ele escreve e diz, olha, foi uma vergonha que eu passei naquela noite, que coisa vergonhosa, eu, treinado aos pés de Gamaliel, falando mais de 7 idiomas, dominando a lei do meu povo, conhecendo muito de Bíblia, agora eu tenho que me submeter a isso, e ele se submeteu. Deus usou essas circunstâncias para moldar o coração do apóstolo, para moldar o coração daquele homem, porque ele mesmo diz na carta aos Coríntios que ele era muito orgulhoso. Ele dá esse testemunho de si. E depois Deus faz ele enxergar o céu, segundo aos Coríntios capítulo 12. Ele viu coisas que nem se podia contar aos homens. Ele foi ao terceiro céu. Depois desses 13 anos de preparação, depois do sexto, ele foi aos céus. Mas ele já tinha um coração humilde, já tinha um coração trabalhado, já tinha um coração abençoado, restaurado. Não reclame dos cestos que Deus manda para a sua vida. Não reclame. Entra no cesto, se submeta, entra no cesto. Mas como assim? Eu vou depender da força de outros? Entra no cesto em nome de Jesus. E Deus, somente Deus é quem pode tirar você do cesto e colocar você numa situação gloriosa, mas há um tempo, há um processo nisso. Deus usa as pessoas. Lá, quando ele se converte, Deus usou Ananias. Mas você se lembra, quando nós pregamos sobre Ananias, há 2 domingos, Ananias também teve a mesma reação do povo. Como assim? Senhor? Mas não é aquele que manda matar as pessoas e que... Não é ele? O senhor tem certeza que é isso? É, Ananias, vai lá. Ele está sonhando comigo, ele está sonhando com Jesus, ele está tendo visões. O homem está 3 dias sem comer, ele vai te receber, ele não vai te matar não, Ananias, pode ir. Aí depois essa maré ruim passa, e aí vem Barnabé. Quando ninguém acreditou no apóstolo Paulo, que nem era apóstolo, o Saulo. Quando ninguém acreditou em Saulo, ninguém, Deus enviou Barnabé. E Barnabé desfrutava de uma excelente reputação com os judeus, com os cristãos e agora com o apóstolo Paulo, com Saulo. Deus usa as pessoas. Fique atento, porque Deus usa as pessoas. Algumas pessoas até duvidando, outras pessoas nem acreditando tanto, outras pessoas até pagando para ver, mas Deus usa as pessoas. Fique atento em relação a isso. E, finalmente, Deus usa as circunstâncias e as pessoas num tempo que você e eu precisamos passar, num processo que você e eu precisamos passar. Ele nos tira de cena. Depois que os discípulos receberam a palavra de Barnabé, eles acreditaram em Saulo. E Saulo começou a pregar livremente. Aí aqueles mesmos homens que não acreditaram em Saulo, agora estavam preocupados com a vida de Saulo. Chegaram para Saulo e disseram assim, ô Saulo, você tem que sair correndo daqui, vão te matar. O Saulo, ele era inquieto. Quando ele não era cristão, onde ele aparecia, já perceberam na Bíblia?
surgiu uma confusão. Ele era muito polêmico. Aí ele se converte. Aí ele vai para Damasco, tem confusão. Ele vai para Jerusalém, tem confusão. E a igreja tomou uma decisão, que às vezes a gente custa compreender essa decisão da igreja. A igreja falou o seguinte, você precisa sair de cena. O evangelho precisa crescer, a igreja precisa crescer, você precisa sair de cena um pouquinho. E ele vai para Tarso. Tarso era a sua cidade natal. Ele volta para casa. E ali, certamente, ele foi ler novamente a Torá, ele foi estudar novamente a Torá, ele foi ler todo o que a Bíblia ensina e diz sobre o Messias. E ele volta 13 anos depois. Mas neste hiato, neste parêntese de 13 anos, veja o que aconteceu. Verso 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Se Saulo continuasse ali, o foco seria o Saulo, mas Deus diz, não, você precisa sair de cena, para você perceber, ser formado, ser encorajado, a olhar para a obra de Deus e perceber que ela continua sem você. E quando a gente tem, mas de verdade mesmo, porque esse é um sentimento que é muito fácil falar da boca para fora, especialmente nós os líderes e os diáconos e os irmãos que atuam na liderança. A gente fala da boca para fora que essa igreja pode ser maravilhosamente bem sem a nossa presença. Mas lá no fundo, será que a gente acredita nisso? Será que a gente acredita nisso na hora da eleição para novos líderes? Lá no íntimo. Quando a gente descobre verdadeiramente que a igreja pode fluir muito bem, sem a nossa presença, há uma cura dentro de nós. Essa cura existiu no coração de Saulo, por isso ele virou Paulo. Ele foi curado, e agora ele podia ministrar, ele podia falar corajosamente, ele podia exortar, ele podia encorajar, porque ele sabia que a obra de Deus acontece apesar de nós. E ele volta como um apóstolo, usado por Deus. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Você consegue alcançar o que o apóstolo Paulo está dizendo agora, 13 anos depois desse episódio? Eu presumo que ele passou pela experiência que todos nós passamos de medir o seu valor, medir a sua identidade, medir o seu valor próprio pela opinião dos outros. O que os discípulos dizem, o que os discípulos de Jerusalém falam, o que os meus amigos judeus dizem sobre mim. Mas depois de 13 anos, talvez quase 14, ele chega à conclusão, pela graça de Deus, eu sou o que sou, pela graça de Deus eu sou o que sou. E eu tenho certeza que eu trabalhei, disse o apóstolo Paulo, muito mais do que todos os apóstolos juntos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus, que para comigo não foi inútil, não foi em vão. A coisa mais dolorosa e mais abençoadora e mais saradora que pode existir no coração de um crente em Jesus é descobrir que ele é substituível. O único insubstituível é o Espírito Santo, que está no livro de Atos do início ao fim. Em todas as páginas deste livro de Atos, tem o Espírito Santo, tem o Espírito Santo. Passa Pedro, mas o Espírito continua. Passa o apóstolo Paulo, mas o Espírito continua. Passa Barnabé e todos os outros apóstolos, mas o Espírito continua. Deus quer nos curar, Deus quer nos sarar a alma, mas você precisa entender esse tempo, esse processo de Deus. Cuide da sua parte. Você tem responsabilidade sobre o seu terço dessa história.
como Paulo teve responsabilidade sobre o texto dele. As circunstâncias e as pessoas que Deus pode ou não usar, depende dele, não de você. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, a tua palavra proclamada nesta tarde recebe espaço no coração de muitas pessoas aqui. Recebe espaço no meu coração. Obrigado, porque o Senhor nos fala, o Senhor comunica o teu querer e a tua vontade. E o Senhor está fazendo um trabalho muito bonito. Muito bonito. Apesar de nós muitas vezes atrapalhamos. Mas o Senhor está fazendo um trabalho muito bonito. Nos ajude a acreditarmos que ainda no século 21, o Senhor muda pessoas. O Senhor transforma pessoas cruéis, perversas, em homens de Deus e mulheres de Deus. Tira do nosso coração essa tendência de desconfiar o tempo todo, o tempo inteiro, e nos ajude como igreja a receber o novo convertido e a recebermos o novo de Deus. Levanta-nos como Barnabés e Ananias. Erga-nos como os discípulos de Paulo, de Saulo, que foram capazes de convencê-lo que o melhor naquela ocasião era entrar num cesto. O Senhor que criou o universo, o Senhor que disse, haja luz e houve luz, o Senhor que é o Deus Todo-Poderoso, às vezes não tem nada mais, porque não quer nos oferecer nada mais, além de um cesto. Mas se esse cesto for da tua vontade, será o lugar mais seguro do universo para nós. Nos ajuda a entendermos a tua vontade. Nos ajuda, ó Deus, a compreendermos os apertos da vida, como projeto do Senhor para nós. Nos ajuda a olhar para além das circunstâncias e a enxergarmos o Senhor agindo, a tua mão agindo, o teu poder agindo, Senhor. Muitas vezes o Senhor manda o cesto e o nosso coração orgulhoso quer o anjo, mas nós não veremos o anjo se nós não aprendermos a sermos conduzidos pelo ministério e pelo discipulado do cesto, de um simples cesto, numa noite fria, numa madrugada escura. Fala ao coração do teu povo, ao coração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero convidar os diáconos, os pastores, nós vamos servir a ceia do Senhor como último ato deste culto. Nós serviremos os dois elementos ao mesmo tempo, portanto, este momento tão especial, ele terminará no horário pontual. Você, quando os diáconos descerem, você vai se colocar em pé, vai receber os dois elementos, o primeiro e o segundo, o cálice e o pão. Somente após você receber os dois elementos, você vai se assentar. E aí depois, todos juntos, cearemos. Todos juntos participaremos da mesa do Senhor. Deus enviou seu
mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o
as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me Alguém ficou sem receber algum dos elementos? Por favor, sinalize. Faremos chegar até você, que você participe da ceia do Senhor. Irmãos, eu lembrei uma palavra do Senhor, em que Ele diz: aquele que consagra a parte, consagra o todo. 1/3. Consagre a sua parte, e Ele agirá no todo. Bendito seja o nome do Senhor. Comamos do pão, bebamos do cálice, em nome de Jesus. Senhor, somos gratos, Pai amado, por esse dia. Somos gratos, Pai amado, por esse suco, por esse pão que representa, Senhor, o Teu sangue e o Teu corpo, Senhor, que entregou por nós, pelos nossos pecados, Senhor Deus. Pai, ensina que nós não façamos acepção de pessoas, Senhor Deus. Que o Senhor, nos ensine, que o Teu Santo Espírito ministre em nossos corações.
Somos agradecidos, Pai, nesse dia, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor do nosso Deus, Pai, a graça de Jesus, o nosso Salvador, a comunhão do Espírito Santo, nosso conselheiro, seja com cada um de nós, com esta igreja, seja com as igrejas espalhadas ao redor de todo o mundo, seja com a família daquele missionário e seus 8 filhos, aquele missionário que na terça-feira foi brutalmente assassinado no seu exercício ministerial, lá na África. Seja com a família dele, seja com os filhinhos dele, seja com a sua esposa, seja com a igreja que ele começou a plantar naquela cidade, seja com todos os missionários espalhados por toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Ótima semana na bênção de Deus.
sobre nós nessa noite, Senhor.